Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou com um tema importantíssimo aqui para todos os trabalhadores. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre sindicato. Vamos tentar aqui esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre o que é o sindicato, para que serve o sindicato. Então, esse vídeo é destinado aí para todos aqueles trabalhadores, todos os trabalhadores da rede pública, privada. Isso aqui cabe para todo tipo de trabalhador, inclusive aqueles que ainda não entraram no mercado do trabalho e talvez não saibam muito bem o que é o sindicato. Os sindicatos vêm sido demonizados durante de um tempo para cá. Algumas pessoas têm atacado, alguns políticos fazendo ataque aos sindicatos em geral. Nós vamos ver aqui então como surgiu os sindicatos no geral, que tem uma história muito bonita por trás e até hoje. Principalmente o sindicato que eu pertenço tem uma história muito bonita de conquista também, de luta aqui no estado de Mato Grosso. Então vamos começar com o significado da palavra sindicato, buscando lá na terminologia da palavra sindicato. Pode ter dois significados. Do latim, ela é derivada de síndicos, um comissário ou um procurador que vai lutar e defender os direitos de um determinado grupo de pessoas, uma determinada corporação, uma determinada categoria. E a origem do grego vem em síndicos, 5yn, dicos, né, que significa síndico, que se refere aí àquele que defende a justiça. Então o sindicato é entendido como uma entidade ou uma organização formada para a promoção da defesa dos direitos e interesses dos integrantes desse sindicato, de uma determinada categoria profissional ou econômica. Vale lembrar aqui que não existe sindicato apenas de dos trabalhadores. Tem sindicatos dos trabalhadores da educação, tem sindicatos dos bancários, né, dos metroviários, tem sindicato que defendem, né, a grande maioria dos sindicatos defendem os interesses dos trabalhadores, mas também existem aí sindicatos patronais que vão defender os interesses dos patrões, não somente dos trabalhadores da empresa, da indústria, tá? Então, o que a gente vem vendo, a gente está vendo ultimamente algumas pessoas atacando o sindicato, principalmente o sindicato dos trabalhadores, mas algumas dessas pessoas que fazem esses ataques ferrenhos, principalmente aos sindicatos que defendem os interesses dos trabalhadores, eles são também membros de sindicatos patronais. Sindicatos são, então, organizações de representação dos interesses dos trabalhadores, que têm o objetivo sempre de compensar o poder aí dos empregadores, dos patrões, nas relações aí contratuais de trabalho e fazer também que ocorra uma justiça entre o capital e o trabalho, que geralmente existe uma desigualdade aí e pode ter até conflitos, né, entre os interesses do empregador e dos trabalhadores. E aí então entram os sindicatos para tentarem defender os interesses e manter um equilíbrio, manter as relações de trabalho não sendo desigual, né? Não explorando uma determinada categoria em prol de uma outra categoria. Os primeiros sindicatos surgiram aí lá na Revolução Industrial. Nesse período aí os trabalhadores sofriam muito com as duras condições de trabalho, principalmente as mulheres e crianças que trabalhavam muito, e chegando a trabalhar aí 18 horas por dia ou mais, recebendo salários baixíssimos que geralmente não dava malemar para custear aí a comida do dia a dia dessas pessoas. Então nesse período os trabalhadores não tinham nenhum poder de negociação, nenhum poder de barganha aí com os empregadores. E por esse motivo os trabalhadores então começaram, nesse período da Revolução Industrial, começaram a se organizar e começaram a questionar aí os empregadores, os patrões, sobre as situações que passavam, sobre essas questões de exploração. Chegou um momento, inclusive, que na Inglaterra os trabalhadores aí se juntaram em uma determinada rebelião, conhecida como ludismo, e quebraram as máquinas nas fábricas da Inglaterra, em protesto às condições de trabalho, não tinham direitos nenhum, não tinham direitos trabalhistas e recebiam muito mal. Então eles
viram a única solução aí, depois de tentar barganhar, negociar, fizeram essa rebelião. Já em 1824, o parlamento inglês aprovou uma lei que permitia a livre associação dos trabalhadores. Até esse período aqui, de 1824, os trabalhadores ainda não eram permitidos por lei a se organizarem em associações ou sindicatos. Até esse momento, apenas os burgueses, os empregadores, podiam se associar em sindicatos, em associações, porém os trabalhadores não podiam. Então, o parlamento inglês aprovou em 1824 essa lei que permitia que os trabalhadores também pudessem se associar. E aí surgiram legalmente essas associações, os sindicatos, que passaram então, a partir de então, ali na Inglaterra, a negociar em nome dos trabalhadores, buscando aí mais direitos e condições de trabalho para os trabalhadores. No Brasil, os sindicatos vão surgir somente após a Lei Áurea, com a abolição da escravidão. Mesmo depois de ter ocorrido a abolição da escravidão, não existia mais escravos no país. Nesse período começou a chegar também pessoas da Europa que vinham em busca de trabalho aqui no Brasil e começaram a se organizar e trouxeram da Europa essa ideia de se organizar em associações, em sindicatos. Então, a partir de então, surgiu aí os primeiros sindicatos dos trabalhadores no Brasil, apenas a partir dessa Lei Áurea, porque antes, inclusive, não existiam trabalhadores, basicamente a grande maioria das pessoas que trabalhavam nas plantações eram escravos, não tinham direito algum, né? Quem determinava, inclusive, se vivia ou morria eram os donos das pessoas. E a partir da abolição da escravidão, essas pessoas se tornaram trabalhadores, porém sem direito algum. E com a chegada dos europeus trouxeram essa ideia, esses conhecimentos, e então começou a surgir a partir de então os primeiros sindicatos para defender os interesses dos trabalhadores e buscar uma justiça aí para os trabalhadores desse período. Em 1930, Getúlio Vargas estava no poder e os sindicatos foram, nesse período aí, a partir de 1930, submetidos ao poder do Estado. Porém, nesse período também depois desse período foram criados aí o Ministério do Trabalho, que foi uma grande conquista, a CLT e a Previdência Social, que até então não existia. Então isso aqui é um pouquinho da história, dos sindicatos, desde a sua origem, né? Sempre foi em prol de defender os direitos dos trabalhadores ou os direitos de uma determinada categoria. Então isso é um sindicato, é uma entidade, é uma organização formada por trabalhadores, presidida por trabalhadores, dirigida por trabalhadores escolhidos por eleição, né? Sempre tem as eleições dos sindicatos, onde vai ter várias chapas que vão compor e vão concorrer para dirigir um determinado sindicato durante um determinado período de tempo, em prol de uma determinada categoria. Agora vamos falar um pouquinho da questão das conquistas feitas pelo SINTEP-MT, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado de Mato Grosso. Tem muitas conquistas durante a história, muita luta. Eu selecionei 3 conquistas principais, que foram conquistas muito importantes para os educadores, para os professores, e que foram atacadas pelos governadores, pelo governo, e que nós estamos perdendo direito. Foram conquistas feitas de direitos conquistados com muita luta pelo SINTEP, que representa todos os profissionais de educação, todos os seus filiados. Sou filiado ao SINTEP, né, desde a base, sempre fui da base, do chão de escola, de dentro da escola, e eu vivi um pouquinho algumas coisas aqui que eu vou falar, e estou vivenciando perdas depois que quando eu entrei já tinham sido conquistados, porém que os trabalhadores começaram a ser atacados e infelizmente a gente vem tendo perdas de direitos que foram conquistados com muita luta, com muito suor, com greves. Eu listei aqui a LOPEB, a gestão democrática, que foram conquistas, e a Lei 510 de 2013, que foram conquistas importantíssimas, porém que estão sendo atacadas aqui pelo
os governos, né, do estado que vem tentando destruir a LOPEB, destruir a lei de carreira, descumpriu a lei 510 e assim vai. Então vamos começar pela LOPEB. O que é a LOPEB? É uma lei que dispõe sobre a carreira dos profissionais de educação básica do estado de Mato Grosso. É a lei orgânica dos profissionais de educação básica. Ela estabelece lá no artigo 3º quem vão ser os profissionais da carreira da educação, que são 3 cargos da carreira de educação, né? Então nós temos os professores, o técnico administrativo, educacional e o apoio administrativo e educacional. São 3. Aqui os professores vão estar os professores de sala de aula, coordenadores, diretores, e aí o técnico administrativo e educacional vai ser responsável pela questão mais de papelada, administrativa mesmo, né? E o apoio administrativo e educacional é a galera que faz todo o apoio ali dentro da escola, as meninas que fazem, os meninos que fazem a limpeza, as cozinheiras, né? Todo esse aparato aí que faz a escola funcionar, que sem eles a escola não funcionaria. Então são 3 cargos de carreira, tá? Só lembrando que o diretor, o coordenador vai estar dentro aqui do cargo de professor. Então essa é uma lei de carreira aí que assegura, né, uma conquista muito importante que até então não tinha garantido, não tinha especificado o que era o trabalhador da educação, né? Agora, para dar aula de uma determinada disciplina, a pessoa tem que ser formada naquela disciplina, né? Ter passado pela faculdade, aprendido, ser uma pessoa realmente capacitada para fazer isso, para trabalhar nesse determinado cargo. Porém, foi alterada agora, né? Criando aí, teve algumas alterações agora em 2023, o que fez algumas leis foram aprovadas que pegou um pouco essa LOPEB e fragmentou ela e criou alguns super salários para algumas pessoas dentro da educação que ganham em 2, 3 vezes ou até mais vezes do que um profissional de sala de aula, do que um técnico administrativo da secretaria ou de uma pessoa do apoio educacional, né? Então ganham aí muito e com isso manteve o arroxo salarial aí da maioria, né, da grande maioria. E foi implantada inclusive esse ano uma lei da meritocracia, onde assim a meritocracia, a pessoa vai ser avaliada por critérios que ainda não foram bem estipulados, quais são esses critérios, para ter um abono no final do ano que não é incorporado nem a questão salarial, mas é um abono ali, uma migalhinha que a pessoa vai receber no final do ano. Então esse já está sendo atacado também, a nossa LOPEB vem sendo atacado, tentando destruir essa lei de carreira da educação. Foi uma conquista feita pelo sindicato, porém que a gente está perdendo terreno, os governadores, os governos vêm dividindo a categoria e agora com toda essa questão dos super salários aí, pessoas ganham mais do que os outros, então assim a coisa está muito complicada. Então vem sendo atacado também essa lei de carreira. Outro ponto-chave é a lei da gestão democrática. Até algum tempo atrás, as pessoas da comunidade escolar, pais, mães, alunos, professores, todos que faziam parte da comunidade escolar ali, escolhiam seus representantes, escolhiam as pessoas que iam dirigir a escola durante um período de tempo, os diretores, por exemplo. Tinha ali o pessoal que se candidatava, os professores, os secretários se candidatavam e aí passava uma eleição democrática ali por todos, tinham direito ao voto e escolher aquele que as pessoas achavam que iriam estar ser mais capazes para lidar com a questão administrativa e também com as questões pessoais dentro da escola. Porém, nos últimos 4 anos, essa gestão democrática vem sendo atacada pelo governo, retirando aí da comunidade escolar o direito de escolher então esses representantes da unidade escolar. Então agora os diretores não são escolhidos mais pela comunidade escolar, mas sim vem sendo aí, passam por uma espécie de processo seletivo, onde os diretores, né, vão ser selecionados ali, aqueles que se candidataram. Acabou a gestão democrática,
O diretor que vai para uma escola, ele não conhece aquela comunidade, não conhece a situação, a realidade da escola, da comunidade escolar, dos alunos, dos professores. Está totalmente alheio ao que já aconteceu, à história da escola. Isso vem causando alguns prejuízos aí para a educação, alguns embates. Cada escola é muito dinâmica, né? É muito diferente uma da outra, tem suas particularidades, e isso tem causado problemas, além de não ser mais, né? Nós vivemos em um país democrático, porém hoje a democracia foi derrubada dentro das escolas. Então, esse é um problema que foi conquistado, a gestão democrática foi conquistado depois de muito tempo, e aí os governos recentes vêm retirando essa gestão democrática, tentando colocar aí os diretores aí praticamente como se fosse um cargo de confiança. O objetivo parece ser esse, né? Que o objetivo seria ter diretores aí como um cargo de confiança do Estado, do governo ali, para fazer acontecer aquilo que vem de cima para baixo lá, pensado por quem está na Secretaria de Educação, pelo governo, e vem e cumpra-se e faça desse jeito, mesmo que esse jeito não funcione dentro da escola, mesmo que esse jeito que eles pensam estar certo esteja infringindo alguma questão legal. Então tem acontecido esses problemas. Uma outra questão muito importante é a Lei 510 de 2013. Essa é uma lei que teve o objetivo de suprir a defasagem salarial aí dos professores, dos educadores, que, se comparado aí a carga horária de um professor com de um outro funcionário público estadual, eles recebiam aí menos da metade ou a metade do que recebia uma outra pessoa com a mesma formação, porém que não trabalhava no Estado, não trabalhava na SEDUC como professor. Então, foi uma luta em 2013, uma greve, muita luta. Foi aprovada essa lei, começou a ser implantado durante algum tempo, e aí mudou o governo, veio e tirou, começou a pagar parcialmente, entrou esse outro governo nos últimos 4 anos e retirou de uma vez essa lei 510, descumpriu essa lei 510, e os professores hoje, os trabalhadores de educação, têm o salário mais defasado do Estado, se eu comparar com os outros trabalhadores com a mesma formação, com o mesmo nível de graduação, o mesmo tempo de trabalho. Os professores recebem aí 50%, um pouquinho a mais do que desse 50% que em comparação com outros trabalhadores do Estado. E uma outra conquista importante que a gente teme que nós também venhamos perder é a questão da hora-atividade. A hora-atividade os educadores, os professores, né, vamos falar, isso aqui é mais referente aos professores de sala de aula. Os professores não têm como atribuição apenas dar aula, não, vender sua aula, né, o professor não dá aula. Ele não tem só que ali lecionar. Para ele fazer sua aula, formar os alunos, explicar, explicações, tem todo um processo de preparo de aulas, preparo de atividades. Para aplicar uma prova, tem que preparar essas provas, depois o professor que aplica em sala de aula tem que corrigir essas provas, tem que lançar diário, fazer planejamento de aula. Então a hora-atividade justamente tem esse objetivo de remunerar os professores, né, para receberem aí uma porcentagem do que é o salário deles voltado para a questão do preparo das atividades pedagógicas, não para lecionar. Então foi uma luta tremenda também, o que garantiu aí 33,33% da carga horária dos professores para ser trabalhado extra classe, sem atividade de aula, para preparar a aula, para preparar slides, preparar a prova, corrigir prova, lançar diários, fazer reuniões com a gestão, com os professores, fazer toda a questão de planejamento. Isso aqui foi durante algum tempo, aqueles professores contratados não recebiam esse valor, né? Eles eram contratados por 30 horas semanais e tinham que dar as 30 horas semanais em sala de aula, 30 horas em sala de aula. E a preparação dessas aulas, a correção das provas, preenchimento de diário, lançamento de notas, eles faziam de graça, praticamente de graça. Porém, conseguiu também o Sintep, juntamente com a sua base, através de lutas, de greve, conseguiu essa conquista aí, e até hoje ainda estamos recebendo, os professores têm esse direito.
Imagina um professor ter que ir lá dar suas 30 horas, recebe por 30 horas, mas imagina, o professor ele tem que se preparar, ele tem que corrigir atividades, ele tem que lançar diário, tem que participar de reuniões, e tudo isso seria fora do horário de trabalho. Porém, hoje, mesmo com essa hora-atividade, ainda está sendo aplicada, tanto para professores efetivos quanto para professores interinos. Hoje está tendo uma burocratização muito grande das atividades pedagógicas, das atividades dos professores dentro das escolas, com inúmeros relatórios para serem preenchidos, para serem feitos, relatórios muitas vezes redundantes, porque os professores já têm os diários, o diário online, que já tem toda a vida dos alunos ali, vem trazendo um desgaste muito grande. Muitos professores não conseguem cumprir toda essa demanda, porque além daquilo que já é legal, que está na lei, que o professor tem que fazer, está sendo colocado novos documentos, novos trabalhos burocráticos que têm causado um grande desgaste nos professores, e muitos não têm levado para casa trabalho para fazer em casa, não conseguem, dentro dessas 10 horas semanais que tem para fazer as suas atividades, não conseguem concluir seus diários, por exemplo, não conseguem concluir seus planejamentos. É um excesso de reuniões, são excessos de cursos online, de lives online que os professores têm que assistir em horários que muitas vezes eles não podem estar assistindo, porque estão dentro de sala de aula, né? Então não conseguem assistir, tem que assistir depois que chega em casa, que fica gravado, e vai estar uma sobrecarga muito grande. Então, esses 33% aqui, essas 10 horas semanais, está sendo pouca pelo tanto de burocracia que está sendo criada pela Secretaria de Estado de Educação nos últimos 4 anos. Já começou desde lá de 2009, já era um pouco burocrático quando eu entrei, mas nos últimos anos para cá aumentou muito essa questão burocrática, aumentou muito a questão de cobrança excessiva, todo dia sendo cobrado, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, aquele excesso de carga horária, excesso de trabalho, excesso de reuniões. Então, assim, está ficando bem burocrático a questão do trabalho do professor. Então, esses 3 pontos são muito importantes. Então, tivemos muitas conquistas, porém nós estamos perdendo algumas conquistas, e talvez porque muitas pessoas que estão dentro da escola, muitos professores, muitos educadores, não sabem qual que é a função do sindicato. O sindicato, então, tem essa função, é formado por trabalhadores, por educadores como eu, como qualquer outra pessoa, que pode pôr seu nome, ser eleito, fazer parte da direção, se for eleito, e é composto por essas pessoas que tem que se filiar, pelos filiados, que vão lutar em prol, então, de toda a categoria. Até alguns anos atrás, todos os trabalhadores contribuíam, tinha uma contribuição sindical. Algum tempo atrás, os governos derrubaram essa lei e entrou em vigor essa nova lei que desfiliou todo mundo, porque a partir de agora só poderia ser filiado aos sindicatos aquele que fosse ao sindicato e se filiasse. O que acontece? Já aconteceu em alguns estados que o sindicato de uma determinada categoria entrou com alguma ação, lutou por algum direito e conquistou esse direito. Porém, o que o juiz falou? Esse direito só vai valer para aqueles que são representados, que são filiados ao sindicato. E isso aí, para a questão patronal, para os patrões é uma maravilha. Imagina um sindicato, o Estado, por exemplo, que tem milhares de funcionários, por exemplo, da educação. Se 10% apenas está filiado, somente esses 10%, né, não aconteceu ainda aqui, mas pode vir a acontecer, somente 10% desses profissionais, quando a lei, né, quando o Estado ali, quando o sindicato ganhou essa demanda, representando essa classe trabalhista, somente esses que estão filiados têm direito a essas benesses que foram conquistadas. Aqueles que não estão filiados não são contemplados. Isso já aconteceu em alguns casos. Aqui ainda conosco ainda não, mas do jeito que vai as coisas, uma coisa, por exemplo, se o Estado a partir do ano que vem falar, não vamos pagar
hora atividade mais para os professores. Provavelmente vai ter uma grande revolta, que, né, os professores já estão revoltados, os educadores já estão com alguma revolta, alguns já falando em planejar algum tipo de greve para tentar reconquistar o que foi perdido. Mas imagine que o ano que vem seja retirado essas 10 horas aqui, e aí as pessoas vão ter que trabalhar de graça em casa, preparar aula, corrigir prova, lançar diário. Imagina. E aí o Sintep, lógico, vai tentar defender os interesses dos professores, vai lutar, vai representar judicialmente. Vai que aconteça que então o sindicato consiga reverter essa situação. Mas aquelas pessoas que não estão afiliadas, o juiz vai falar, tudo bem, vai receber as 10 horas de hora atividade somente aqueles que são representados pelo Sintep, pelo sindicato. Os outros não vão ter esse direito. Então isso, teoricamente, hipoteticamente, pode ser que venha a acontecer. Então o sindicato é muito importante para defesa dos interesses das categorias de trabalhadores. Eu vejo muito, converso com algumas pessoas quando a gente faz visitação, ou até mesmo dentro das escolas onde a gente trabalha, muitas pessoas criticam muito o sindicato, criticam muito a direção, que falam que o sindicato não faz isso, não faz aquilo. O sindicato, ele não faz as coisas sozinhos, ele precisa de ser passado para ele essas demandas lá pela base, pelas pessoas que estão passando por problemas dentro da escola. Essas demandas têm que ser levadas para o sindicato nas reuniões mensais, nas assembleias, né, para ser colocada e para fazer parte das pautas das reuniões para serem discutidas. Então muitas vezes eu vejo muitas pessoas criticando, e eu pergunto, mas e aí, você foi na Assembleia Geral? Você vai na Assembleia Geral? Não, não vou, não participo. Né? Aí fica fácil criticar, porém, se o sindicato sozinho não faz nada. Ele tem que, você que está passando por esse problema, você tem que ir lá e expor esse problema, levar esses problemas que está passando dentro da escola, dentro do trabalho. Então, ele não tem vida própria. Quem faz o sindicato são todos, não somente a direção, mas também aqueles que estão na base. Quem está na base, aqueles que não estão na direção, todos que são filiados. Tá? Então, é muito importante entender um pouquinho, né, a importância dos sindicatos aí para todos os trabalhadores. E aquela questão, muitas pessoas criticam muito, né, alguns políticos criticam muito os sindicatos, mas eles fazem parte, são donos de fazendas, de empresas, e eles fazem parte de sindicatos patronais. Por que que eles podem, né, ter aí essa entidade que os representa e os trabalhadores não? Eu não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, coloca embaixo aí nos comentários a sua dúvida. E quem sabe futuramente eu traga mais um resumo aqui, né, da importância do Sintep, dos sindicatos educadores para o Estado, os trabalhadores da educação do Estado de Mato Grosso. Só lembrando que o Sintep tem um site também, você pode entrar lá e tem toda a história do Sintep, todas as conquistas, tudo o que vai acontecer, várias reportagens, comunicados. Então você tem o telefone, o site, o e-mail para enviar denúncias, demandas das escolas dos trabalhadores. E se você não é filiado aí, faça um estudo, leia um pouquinho da história, das conquistas, do que nós estamos perdendo e do que nós podemos perder ainda, e faça uma análise, coloque na balança se você acha realmente que vale a pena ficar desfiliado ou não. Eu creio que se você colocar na balança mesmo, o lado trabalhista vai pesar. Se você é um trabalhador, se você depende somente da educação para se manter, você vai ver que o sindicato é necessário. Nós precisamos fazer parte dele, nós precisamos levar as demandas e precisamos ir para a luta também. Falando em luta, semana que vem tem greve nacional, paralisação nacional aí. Então vamos para a luta, vamos levar nossas reivindicações, vamos manifestar aí nas ruas também. Então, até mais. Tchau, tchau.